pessoal! Sejam bem-vindos à terceira aula do quarto módulo. Na aula de hoje a gente vai aprender como contar. Vamos contar letras, números e até células vazias. Legal? A planilha que a gente vai usar na aula de hoje simula o estoque de uma determinada loja. Ela é uma versão simplificada para a gente realizar nossas operações. Na vida real, essa planilha de estoque vai ser muito mais complexa e muito maior que essa. Certo? A ideia da nossa planilha é a gente ter um estoque na loja e na tabela lateral, que é essa tabela aqui, a gente vai fazer algumas contagens para conseguir dados estatísticos da nossa tabela e detectar alguns tipos de erro. Por exemplo, uma coisa que a gente consegue ver de forma clara aqui é que a gente não tem a quantidade de câmera preenchida e a gente não tem o valor da esfera do dragão preenchida, certo? E não tem uma loja aqui, ó, na guitarra. Isso tudo são erros na nossa planilha, porque a nossa planilha de estoque teria que ter uma loja, teria que ter um valor, certo? E que a gente pode detectar através dessas contagens. Legal? Então, para a gente realizar a contagem de quantas células tem números, a gente quer ver quantos números existem nessa nossa tabela. Por que, professor? Bom, para essa planilha pode não ter muito significado, mas já que a gente está fazendo uma aula de contagem, vamos tentar dar uma estudada em todas as possibilidades que a gente tem. Como é que a gente conta quantos números tem? A gente usa uma função chamada count.num. Estão vendo ali? Conta quantos números estão na lista de argumentos. Onde que é a nossa tabela? A gente vai selecionar toda a tabela aqui, fecha parênteses e entra. Quantos números a gente tem? 22. Será que são 22 mesmo? A gente poderia contar manualmente aqui. Quantos números tem e verificar se são 22 mesmo. Mas certamente são, não tem nenhum erro. Certo? Então tá. A gente tem que tomar um pouquinho de atenção, porque como continue, ele conta números, o U tem acento, tá, pessoal? É uma coisa que se a gente botar sem acento ele não vai dar certo, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso dos acentos. Então a gente fechou parênteses e apertou Enter. A gente tem 22 números, né? Legal. Então, essa é uma forma que pode nos ajudar também um pouco a detectar erros, certo? Se a gente tivesse um número ímpar de números, vamos supor, a gente saberia que teria um problema, porque a gente tem que ter... Como a gente tem quantidades e valores impares, teria que sempre dar um número par. No nosso caso deu um número par, mas não tem nenhum erro. Então não é suficiente, certo? Para a gente saber se tem um erro. Quantos valores monetários a gente tem? Bom, vocês já devem imaginar que a função é count... Opa, faltou o igual, ó. Igual count.valores. Estão vendo ali? Abre parênteses. Seleciona toda a nossa tabela, fecha parênteses. Temos 45 valores. O que quer dizer valores? Valor é toda célula que tem algum tipo de preenchimento, certo? Então, todas essas células aqui que tem algum preenchimento vão aparecer no valores preenchidos. Legal? O que não aparece aqui? Essas células, essas 3 células aqui, que não tem nenhum valor, tá bem? Texto é considerado um valor para eles. Valor financeiro é um valor, quantidade é um valor, tudo isso é considerado um valor. A gente tem 45 células preenchidas. A gente tem essas 3 células vazias de propósito, né, para justamente a gente estudar e para a gente poder fazer então a contagem das células vazias. Aqui, pessoal, muita atenção. Todas as funções de contagem, ou várias delas, começam com count. Contar as células vazias tem contar mesmo, não é count. É uma coisinha que talvez não faça muito sentido para vocês, mas vocês precisam saber que é assim, porque se vocês tentarem botar count.vazio, vai dar errado. Então, a função vazio, de contar o vazio, é contar mesmo, não é count, tá bem? Apertamos Enter, temos 3 células vazias. Por que isso nos serve? Porque a gente não deveria ter nenhuma. Então, se a gente faz a contagem de quantas células vazias a gente tem numa planilha e verifica que existe alguma, a gente pode descobrir onde é que ela está e preencher ela e assim evitar erros, certo? Mas a gente tem uma outra coisa que a gente quer saber. Quantos produtos diferentes a gente tem na loja A e quantos a gente tem na loja B? Como é que a gente vai fazer para descobrir isso, pessoal? A gente vai usar uma função que se chama contar-se. Por que contar-se? Porque a gente quer contar se a loja for A ou se a loja for B, certo? Faz sentido?
Esse contar C serve para contar para qualquer situação que a gente queira que não está abrangida pelos anteriores. Quantos números, quantos valores, quantos vazios. Inclusive, essas três coisas a gente pode fazer com contar C também se a gente quiser, mas a gente tem funções específicas para isso que facilitam a nossa vida. Então, vamos lá? Como é que a gente vai fazer para contar se loja for igual a A? A gente começa com igual, bota a função que é cont.c, abre parênteses, e ele está nos dizendo, ó, intervalo e critérios. Intervalo é a nossa tabela inteira, certo? Ou, no nosso caso, como a gente quer contar só a loja, a gente pode considerar como nosso intervalo, vou apagar aqui, vamos apagar isso aqui, a gente pode considerar como nosso intervalo apenas a coluna da loja, né? Então vamos deixar só a coluna da loja, ponto e vírgula. O que a gente quer fazer? Se for igual a A, né? Como é que a gente vai dizer isso? Abre aspas, A, fecha aspas. O que ele vai pesquisar então? Ele vai contar se da célula D3 até a célula D14 tiver o valor A, certo? Vamos apertar Enter. Temos 7A. Será que tem 7 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 A's, então certinho. Da mesma forma que a gente fez para o A, a gente pode fazer para o B. Count C, D3 a D14, ponto e vírgula, B. Legal? Então vamos ver se deu certo. 4. Tem 4 mesmo? 1, 2, 3, 4. 4 lojas B, certo? Então, agora, com isso a gente conseguiu fazer todo um levantamento da nossa planilha. A gente consegue saber, por exemplo, quantos valores preenchidos tem e quantos vazios, quantos produtos são vendidos pela loja A, quantos são vendidos pela loja B. Tudo isso a gente consegue fazer, então, com essa função de contagem, certo? E então a gente tem um levantamento estatístico do estoque da nossa loja. Mas a gente pode também aplicar essas funções para diversas outras finalidades, além dessas, tá bem, pessoal? A nossa aula de hoje, ela termina por aqui. Espero que tenham gostado da aula e tenham um ótimo dia.